Fala pessoal, Gui Caiafa aqui, começando mais um Mestres do Groove, onde eu conto a história das minhas principais influências no mundo da batera. No episódio de hoje, vou falar sobre John Bonham. Quando eu tinha meus 14 anos, eu lembro que eu ganhei de aniversário os álbuns Led Zeppelin 4 e o In Through the Outdoor. Até então eu nunca tinha escutado a banda, e para mim esses dois álbuns foram a porta de entrada que me fizeram conhecer mais bandas dessa geração. Considerado um dos maiores bateristas das décadas de 60 e 70, junto com Keith Moon, Charlie Watts e Ginger Baker, Bonzo, como era chamado, atuou como baterista do Led Zeppelin, marcou época e conseguiu arrebatar uma legião de admiradores de forma atemporal. Nascido no dia 31 de maio de 1948, em Redditch, na Inglaterra, John Henry Bonham, aos 5 anos já usava caixotes e latas para tirar seu som e tentar acompanhar aqueles que mais admirava, os bateristas Gene Krupa e Buddy Rich. Ele não frequentou escolas de música e se desenvolveu como autodidata, tendo sido presenteado com seu primeiro kit de bateria aos 10 anos de idade. Tendo passado a maior parte da sua adolescência em Birmingham, ele decidiu abandonar a escola e foi trabalhar com seu irmão em uma construtora. Aos 15 anos, ele entra para a banda Terry Webb and the Spiders e, subsequentemente, começou a ser chamado para trabalhar com outros músicos, incluindo a banda The Senators, tendo como um de seus sucessos o single She's a Mod. Naquela época, Bonham já tocava de uma maneira muito forte, tendo sido considerado mais tarde um dos bateristas mais altos da música. Em meados dos anos 60, Bonham forma sua primeira banda, chamada Way of Life, cujo baterista era Dave Pegg, que mais tarde veio a fazer parte das bandas Fairport Convention e Jethro Tull. Entretanto, pouco tempo depois, Bonham sai da banda e entra para Crawling King Snakes, cujo vocalista era Robert Plant. De acordo com Plant, ele dizia, abre aspas, Bonzo era totalmente e absolutamente perfeccionista. Tudo o que ele ouvia, ele podia ir além. Não somente recriando o groove, como também transcendendo. Ele sabia que tinha destaque entre os bateristas e parecia que tínhamos uma grande afinidade um pelo outro. Fecha aspas. Bonham se viu como um dos bateristas mais requisitados da Inglaterra, e após um breve retorno para Way of Life, ele voltou a trabalhar com Robert Plant, formando a banda Band of Joy, que misturava blues e psicodelia. A banda fez ao longo de sua carreira uma série de shows de abertura para o cantor de folk e blues Tim Rose. Logo depois dessa turnê, a banda acabou, e quando Rose voltou para a Inglaterra, chamou Bonham para tocar com ele. Na mesma época, o guitarrista Jimmy Page, que foi membro dos Yardbirds por 2 anos, estava querendo formar uma nova banda com alguns membros de sua antiga banda. A ideia de Page era fazer algo totalmente inovador. Nesse início, ele contava com o baixista Chris Dreja, que também tinha tocado nos Yardbirds, e chamou o vocalista Terry Reid, da banda The Jaywalkers. Porém, Reid declinou o convite e sugeriu Robert Plant no seu lugar, que logo aceitou o convite. Logo em seguida, Dreja também acabou saindo, e deu lugar para John Paul Jones. Para a vaga de baterista, eles tentaram diversos nomes como B.J. Wilson, que tinha sido do Procol Harum, Clem Catini e Anselm Dunbar. Porém, Plant, que já tinha tocado e sabia da qualidade do som de Bonham, recomendou fortemente para Page que falasse com ele para terminar de compor a banda. Inicialmente, Bonham recusou o convite, mas depois de algumas negociações com Page e o empresário Peter Grant, ele assumiu a vaga de baterista. O quarteto estava formado e, em setembro de 68, eles seguiram um turnê com o nome de New Yardbirds. Porém, eles logo mudaram o nome da banda para Led Zeppelin. Existem várias teorias por trás da criação do nome, mas a mais difundida delas é a que Keith Moon estava ouvindo os caras tocarem e falou para Page que o som planeava alto, mas era pesado como chumbo, igual um Zeppelin de chumbo. Aos 32 anos de idade no ano de 1980, Bonham acaba morrendo sufocado pelo próprio vômito depois de ter ingerido aproximadamente 40 doses de vodka. Depois de sua morte, a banda anuncia seu término com a justificativa de que eles não teriam mais motivos para continuar sem Bonham, que era a peça fundamental para a banda. Apesar de ter tido uma curta carreira, Bonham foi uma lenda entre os bateristas e foi referência para vários outros músicos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio da minha série Mestres do Groove. Se sim, deixem seu like, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar os sininhos para serem avisados quando tem vídeo novo. Valeu!